Oiê, meu nome é Sofia e sejam muito bem-vindos ao canal Literatura em Minutos. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o autor Oswaldo de Andrade. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar bastante esse vídeo, ok? Vamos começar? Oswaldo de Andrade nasceu em São Paulo, no dia 11 de janeiro de 1890. Ao completar 10 anos, presenciou a virada do século, o que foi muito marcante, como relembrou o poeta já adulto. Havíamos dobrado a esquina de um século, entrávamos em 1900. São Paulo despertava para industrialização e tecnologia. Abria-se um novo mundo urbano que Oswaldo assimilaria fascinado. O bonde elétrico, o rádio, o cinema e a propaganda com sua linguagem síntese. Formou-se em Direito e ingressou na carreira jornalística. Em 1911, iniciou sua vida literária no jornal semanal O Pirralho, que fundou e dirigiu junto com Alcântara Machado e João Bananer. Filho de família rica, em 1912 viaja para a Europa, onde entrou em contato pela primeira vez com os movimentos da vanguarda. Mas só depois de 10 anos empregaria as técnicas desses movimentos. De qualquer forma, divulgou o cubismo e o futurismo. A estada em Paris, além das ideias futuristas, deu-lhe uma companheira, Camille, mãe de seu primeiro filho, nascido em 1914. Em 1917, volta para São Paulo e, nesse mesmo ano, em sua coluna no Jornal do Comércio, defende Anita Malfatti das críticas de Monteiro Lobato. E tem participação ativa na Semana de Arte Moderna de 1922. Viaja novamente para a Europa e, em Paris, dá a conferência O Esforço Intelectual do Brasil Contemporâneo. Fez várias amizades no meio artístico, o que lhe permitiu estar em contato com as correntes de vanguardas. Já no Brasil, Oswaldo assume o papel de liderança do movimento modernista. Homem polêmico, irônico, gozador, teve uma vida atribulada. Foi o idealizador dos principais manifestos modernistas, entre eles o Manifesto Pau-Brasil. Em 1926, casa-se com Tarsila do Amaral, que faz as ilustrações do seu primeiro livro de poemas, Pau-Brasil. Juntos, fundam um movimento antropófago, onde propõem, na literatura e na pintura, que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária própria. Em 1929, separa-se de Tarsila e rompe com seu amigo Mário de Andrade. Em 1930, casa-se com a escritora e militante comunista Patrícia Galvão, a Pagu, com quem teve seu segundo filho. Milita nos meios operários e, em 1931, ingressa no Partido Comunista, no qual permanece até 1945. Desse período, são as obras mais marcadas ideologicamente, como Manifesto Antropófago, o romance Serafim Ponte Grande e a peça teatral O Rei da Vela. No campo do teatro, Oswaldo estreou em 1916 com as peças L'Homme e Mon Corps Balance. Ambas foram escritas em francês, com a colaboração do poeta modernista Guilherme de Almeida. A grande contribuição para o teatro nacional só ocorreu na década de 30, com o lançamento de 3 importantes textos dramáticos: O Homem e o Cavalo, em 1934, O Rei da Vela, em 1937 e A Morta, em 1937 também. Outros casamentos aconteceram na vida de Oswaldo de Andrade. Em 1936, casa-se com a poetisa Julieta Bárbara. Em 1944, com Maria Antonieta de Eichmann, com quem teve 2 filhas. Após um longo período doente, Oswaldo faleceu em São Paulo, no dia 22 de outubro de 1954. Perfil literário. Oswaldo de Andrade representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil. Fundou junto com Tarsila do Amaral o Movimento Antropófago. Foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo. Militante político, foi o idealizador dos principais manifestos modernistas.
Sua atuação ficou marcada pelo seu espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Tornou-se figura fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX. Sua literatura experimental e visionária são características que estão diretamente ligadas ao período em que ele viveu, analisando e satirizando uma sociedade em constante transformação. Foi influenciado pelas vanguardas europeias, principalmente pelo cubismo e o dadaísmo, e motivado à criação de uma arte verdadeiramente brasileira, que não só absorvesse as influências estrangeiras. Os principais traços literários de Oswaldo são a ironia e o humor, atrelado ao seu ponto de vista socioeconômico da época, rupturas sintáticas, textos fragmentários, linguagem coloquial, colagens e paródias também são características de sua literatura. Nas palavras de Alfredo Bozzi, a junção de modernismo e primitivismo que, em última análise, define a visão de mundo e a poética de Oswaldo. Haroldo de Campos caracteriza a obra poética de Oswaldo de Andrade como radical, pois retoma a raiz da poesia, o uso da linguagem. Oswaldo retoma a linguagem como um produto social, adotando-na de forma mais coloquial, quebrando os padrões literários da época. Sua obra apresenta de maneira geral um nacionalismo que busca as origens, sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Oswaldo defendia a valorização de nossas origens, do nosso passado histórico-cultural de forma crítica, ironizando e atualizando nossa história de colonização. Oswaldo de Andrade e a sua importância para a literatura brasileira. Oswaldo de Andrade foi um dos mais importantes introdutores do modernismo no Brasil. Foi o autor dos dois mais importantes manifestos modernistas, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago. Também foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna em 1922, evento que marcou o início do modernismo brasileiro. A data celebrava também 100 anos de independência do Brasil. Na época, o evento era uma forma de debate e definição da cultura brasileira. Havia uma necessidade de se definir o que era a cultura brasileira, o que era se sentir brasileiro, e quais os seus modos de expressão próprios. A consolidação do projeto modernista no Brasil foi o principal eixo condutor da literatura de Oswaldo, que livraria a literatura brasileira do clássico europeu. Além de tudo, defendeu a proposta da antropofagia, isto é, a arte brasileira deveria deglutir a influência estrangeira inevitável, eliminando o que não interessa e gerando algo completamente novo, puro e primitivo. Algumas de suas outras obras foram Memórias Sentimentais de João Miramar, Romance, de 1924, Primeiro Caderno de Poesia do Aluno, de 1927, Marco Zero I, A Revolução Melancólica, Romance, de 1943, e A Crise da Filosofia Messiânica. A obra Manifesto Pau-Brasil foi lançada no dia 18 de março de 1925 e é um dos mais importantes manifestos do modernismo, publicado no Correio da Manhã. Sobre seu nome, o autor diz: pensei em fazer poesias de exportação, e como o pau-brasil é a primeira riqueza brasileira exportada, denominei o movimento pau-brasil. No romance Os Condenados, de 1922, Oswaldo teve uma relação muito intensa com uma moça chamada Daisy, que acabou morrendo de um aborto mal sucedido. Mas Oswaldo casou-se com ela no leito do hospital em que estava internada. Marcas dessa relação aparecem em seu primeiro livro, no trecho: sinto-me só, perdido numa imensa noite de orfandade. A amada que me deu a vida partiu sem me dizer adeus. Em 1925, em Paris, Oswaldo de Andrade lançou o livro de poemas Pau-Brasil, ilustrado por Tarsila do Amaral, onde apresentava uma literatura extremamente vinculada à realidade brasileira, a partir da redescoberta do Brasil. Na peça O Rei da Vela, de 1937, Oswaldo apresenta inovações técnicas e faz críticas à sociedade brasileira da época.
Ela só foi lançada entre 1967 e 1968 e causou grande repercussão, contribuindo para o clima de efervescência cultural que caracterizou os anos 60. Trechos das obras. Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Esse texto foi escrito por Oswaldo e faz uma clara relação ao poema romântico Canção de Exílio, de Gonçalves Dias, um escritor da escola literária Romantismo. Ambos os textos abordam o nacionalismo e exaltam as belezas brasileiras. O poema de Oswaldo de Andrade foi escrito com uma linguagem coloquial e simples. Também se observa que, mesmo sendo nacionalista, o autor quebra a visão romântica mostrada pelo Gonçalves Dias. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Nesse texto, podemos perceber que o poeta faz uma clara crítica em relação ao formalismo linguístico, muito explorado pelos artistas do parnasianismo. Então o vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. E eu espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos um pouco sobre esse poeta incrível, ok? Tchau!